Jana quer desejar a todos uma boa semana de prova. Então, aproveitem para estudar, para fazer as revisões e fazer desde já uma boa prova, ok? Então, a gente começa a nossa semana. Vocês estão lembrados de semana passada nós tivemos revisão de português e nós tivemos revisão de matemática. Então, essa semana a gente entra na semana de prova e a revisão das matérias que estão faltando. Então, hoje a gente entra com a revisão de história. E na revisão de história nós vamos relembrar cidades que vieram na nossa apostila, que são cidades do mundo e cada uma tem a sua particularidade. Então nós arrumamos alguns amiguinhos na apostila e esses amiguinhos vieram falando sobre Tóquio, né? Então Tóquio fica no Japão e tem praticamente 37 milhões de habitantes. Então Tóquio é um centro comercial conhecido como maior parte de comércio e cultura do Japão. Depois nós vimos Machu Picchu. E aí Machu Picchu vai falar daquela cidade lá no alto, abandonada, que até hoje os cientistas estudam a causa da população ter sumido. Por que ela não é mais habitada? Então, Machu Picchu vai falar que é uma cidade localizada acima do nível do mar no Peru. Então, nós passamos por Machu Picchu. E aí depois nós temos o Tanger. O Tanger, que fica localizado no Marrocos. E aí nós vimos sobre as mesquitas, que são templos de oração dos muçulmanos. E aí são verdadeiras obras de arte. Nós vimos os dois oceanos, né, que passam pelo Tanger, que eles se encontram, que é o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Depois nós vimos que é uma cidade rica e tem pessoas lá que falam árabe. Então, e aí nós passeando pelo mundo, nós vimos algumas cidades que ainda hoje têm a sua linguagem tradicional e tem a língua portuguesa também falada. Então nós vimos Cabo Verde, que é um arquipélago que fica na África, e aí se fala o crioulo, o cabo-verdiano, mas a língua oficial é o português. Depois nós vimos Goa, e aí nós temos que é um estado que fica na Índia, e aí a tia Jana pode ir falando e vocês vão acompanhando na apostila, que é uma forma de vocês estarem estudando comigo. Grande parte fala o Kokani, mas o português ainda é muito falado. Macau é uma cidade que fica na China, e aí nós temos parte dela fala português e parte dela fala o cantonês. Então nós temos aí algumas misturas, na verdade, né? Lá não mora só chinês. Então com essa mistura formou-se a divisão da linguagem, da língua, né? Moçambique, e aí Moçambique fica no sudeste da África, e aí também, né, tem o povo que fala Banto, e aí tem um povo que fala também uma parte do idioma só ele. Não existe outros idiomas em Moçambique, tá? Moçambique fica na República no sudeste da África. O português é a língua oficial, então nós temos aí, mas existem outros idiomas falados por diferentes povos, especialmente línguas do povo Banto, como o Suaíle.
Então, mesmo assim, a língua oficial é o português. Então, nós continuamos passando e aí nós entramos nas cidades que são recheadas de arte. E aí a gente conheceu o grafite, a gente conheceu sobre o Eduardo Cobra, que é hoje um dos artistas, né, mais conhecidos por fazer grafites no Brasil e no exterior também. Nós temos aí que as obras de artes é uma forma de expressão. Então, além dos museus, hoje as obras de arte se encontram espalhadas pelas ruas, que os artistas têm essa visão que todas as pessoas têm que ter acesso à arte, independente de estar no museu ou na rua. E aí nós passamos pelas pinturas rupestres. E aí são desenhos, né, feitos em rochas. E aí são utilizados alguns materiais como carvão, sangue de animais, tinta. Então nós temos aí também, nós conhecemos a pintura rupestre. E aí depois nós passamos pela polêmica do grafite e do pichador. E aí a tia Jane explicou para vocês que o grafite é um desenho todo detalhado, geralmente tem um tema, e o pichador é aquele que vem para literalmente estragar, sujar os nossos pontos históricos. Geralmente ele sobe em prédios muito altos e é aquela tinta preta com umas letras que só eles às vezes sabem o código, com símbolos. E o grafite não. O grafite tem um colorido, tem uma figura e tem um assunto, um tema. Geralmente o tema pode ser educação, governo, sobre a humanidade, sobre as crianças que estão na rua. Então tem um tema. E aí depois nós vimos sobre as carrancas. Até falei que eu ia colocar uma carranca na entrada da minha casa, porque a carranca antigamente era vista para colocar os maus espíritos para correr. Então, eram talhadas em madeira, são talhadas em madeira e são colocadas nas beiras, na beirada das embarcações. Então, essa história começou no Vale do São Francisco e até hoje a carranca faz parte da história cultural e é espalhada por vários estados. Nós temos em Minas Gerais, tem carrancas na Bahia. Então, foi-se colocando a história, a cultura em outros lugares. Depois nós vimos as performances, que são pessoas que procuram um tema, e aí pode ser uma pessoa ou um grupo, e essas pessoas elas se caracterizam sobre um tema que, como forma às vezes de protesto, de reconhecimento, de agradecimento. E aí nós vimos na apostila as pessoas vendadas alegando que a nossa justiça é cega. Então, tem também aquela performance que tem os personagens na rua, que de repente eles se mexem. Eles são usados como modelos vivos em vitrines. Então, tem que ter um preparo, né? Uma pessoa não fica parada ali por muito tempo sem treinar. Então, nós passamos também pelas performances. E aí nós fomos para as batalhas do rap. As batalhas do rap são desafios, são duelos com o uso do microfone. E aí são, os grupos entram em combate, entram em conflito, mas é um conflito saudável. E aí eles escolhem um tema para duelar sobre aquele tema. Então, nós chegamos a ver um desenho sobre a batalha do rap. E aí depois nós falamos das músicas.
toda música, né, traz uma mensagem. E nós temos os nossos artistas brasileiros. Então nós vimos algumas músicas. A tia Jana mandou para vocês o rap do Eu Só Quero Ser Feliz, né? Andar tranquilamente na favela em que eu nasci. Ela é uma música que mostra a realidade das favelas e pede o alerta para o governo sobre essas pessoas. Então nós vimos a importância da música em transmitir uma mensagem. Então, aproveitem esses pontos da apostila que a tia Jana destacou, aproveitem para fazer a revisão e aí vocês estarão fera para estudar, tá bom, terceiro ano? Então, desde já, uma boa aula, uma boa revisão para vocês e uma boa prova de história amanhã. Beijo grande para vocês. Tchau, terceiro ano.